Ok, bom dia. Seja bem-vindo você, seja bem-vinda. A Gazeta do Povo hoje faz mais uma entrevista da nossa série com os candidatos a presidente da República. A ideia é bater um papo com os candidatos, ouvir deles as propostas e compreender como isso pode afetar a sua vida. Nós estamos convidando para a série todos os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional. Quem participa comigo hoje dessa série, dessa entrevista, é o Guilherme Grande, nosso repórter da Editoria de República. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Olavo. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã aqui na Gazeta do Povo. Hoje o nosso convidado é Luiz Felipe Dávila, candidato do Partido Novo à presidência da República. Bom dia, candidato. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Olavo. Um grande prazer conversar com vocês e todo mundo da Gazeta do Povo. Candidato, a nossa entrevista vai ter duração de 1 hora. Nela a gente vai abordar a candidatura do Felipe, as propostas dele, as metas dele para o Brasil e também como ele enxerga o cenário político atual. Vamos também falar sobre o programa de governo do Felipe Dávila, que você pode conferir mais no site da Gazeta. Candidato, a primeira pergunta que eu farei ao senhor é a mesma que vai ser feita a todos os candidatos que participarão aqui da nossa série. A pergunta é: por que o senhor quer ser presidente da República? Porque eu quero ser uma alternativa àqueles brasileiros que acreditam que nós precisamos acabar com o populismo de direita e de esquerda. Esse populismo que vem destruindo a democracia, debilitando a economia de mercado, esgarçando a confiança entre nós brasileiros, dividindo o país, e tudo isso com um resultado muito negativo para todos nós brasileiros. Uma economia que não cresce, que não consegue trazer investimento, que não consegue gerar emprego, e vou colocar mais dinheiro no bolso do brasileiro. É por isso que nós temos de romper com o populismo, restabelecer a confiança na democracia, na economia de mercado, criar oportunidade para fazer que as pessoas consigam aquelas 3 coisas que elas vêm pedindo todos os dias que a gente conversa com elas: paz no país, trabalho e dinheiro no bolso. Bom, candidato, o Novo declarou oposição ao governo Bolsonaro lá em maio de 2021. No entanto, o partido costuma votar com o governo na Câmara e, não raro também, vários membros do Novo dando declarações em apoio ao governo Bolsonaro. O Novo ele é realmente uma força aí de oposição, né? O senhor se considera como candidato de oposição ao governo, candidato? Guilherme, é que no Brasil nós não estamos acostumados a lidar com uma oposição responsável. E aí fica essa dubiedade que você colocou. Mas o que é uma oposição responsável? É votar com o governo as pautas que interessam ao país. Nós, sim, votamos com o governo reforma da Previdência, novo marco do saneamento básico, nova lei das startups, PL das ferrovias, todas essas, independência do Banco Central. Essas matérias são importantes para o país, né, Guilherme? A gente tem que votar, não importa se é o governo Bolsonaro ou o governo Lula. Se o governo Lula tivesse apresentado essas matérias, nós íamos votar a favor, porque nós entendemos que a política de oposição tem de ser feita, mas com consciência, que nós temos uma responsabilidade de melhorar o país. Agora, votamos contra o governo todas as matérias de fundo corporativista. Então, essa história de orçamento secreto, né, toda essa pauta do centrão tomando conta, não só parte do orçamento, das emendas, nós vamos fazer contra. Aliás, o Partido Novo é o 16º do Congresso Nacional a votar com o governo, ou seja, nós só perdemos para os partidos de esquerda que votam contra o governo. Por quê? Porque esse governo abandonou a pauta liberal, a agenda liberal, e agora virou refém do centrão, aliás, do pior da política brasileira. E aí nós somos oposição ferrenha, porque essa é a aliança que acaba com o Brasil, que destrói a democracia, que corrói a confiança e, portanto, prejudica a economia de mercado. Nós somos absolutamente contra. Então, é isso, nós vamos votar sempre contra as pautas do Centrão e sempre a favor das pautas do Brasil. Aliás, Olavo, só um adendo aqui. Eu acho interessante, ele comentou sobre o orçamento secreto, as emendas de relator. O senhor é a favor, é contra, prega uma mudança? Porque a gente teve, por exemplo, a opinião de alguns candidatos, Interli Simone Tebet, recentemente numa entrevista, falando que ela é a favor das emendas de relator, só que com transparência total, porque as emendas elas são destinadas aí a parlamentares, sem especificar quem deles e quanto vão receber, mas ela é a favor de se manter as emendas de relator. Num eventual governo do senhor, se for eleito, o senhor vai negociar com a Câmara para continuar tendo essas emendas do relator ou o senhor vai pretender acabar com elas? Não, vou lutar para acabar com elas. Não faz o menor sentido. Você pegar dinheiro público, gente, e mandar para reduto eleitoral para ganhar voto
isso é um crime com o dinheiro público. O dinheiro público tem que ser dado para melhorar a vida das pessoas. Portanto, não é esse o objetivo. Aliás, se você permitir que exista emenda de relator, orçamento secreto, certamente o seu governo não vai conseguir aprovar nenhuma reforma. Ele vai ser imediatamente capturado justamente pelo pior da política, que é esse fisiologismo, esse centrão. É isso aí que eles querem. Então nós temos... O presidente da República tem que retomar o controle do orçamento, tem que dar direção. Onde é que nós vamos gastar dinheiro? Quais são as prioridades? Nós temos de ter prioridade clara. Aliás, o Brasil está nessa bagunça hoje porque o governo federal está à deriva. Quando está à deriva, o vácuo é ocupado por esse fisiologismo do centrão. Então nós temos que acabar com todas essas práticas do centrão. E é possível governar assim, sem mensalão, rachadinha, orçamento secreto. Está aí o exemplo do governador Zema em Minas Gerais, está aí o exemplo do nosso prefeito Adriano Silva em Joinville, todos que governam com absoluta seriedade e respeito ao dinheiro do pagador de imposto e não faz nenhuma negociata. Aliás, eu tenho muito orgulho de pertencer a um partido, Guilherme, que nós temos mais de 40 mandatários, nenhum entra em rachadinha, nenhum entra em orçamento secreto e nenhum tem um único escândalo de corrupção. Todos ficha limpa, todos focados na melhoria da gestão pública e na maior eficiência do Estado. Candidato, o senhor foi um dos presidenciáveis que assinou a carta da USP que fala em riscos à democracia no Brasil. Eu pergunto, para o senhor, a democracia está em risco aqui no Brasil? E, se sim, como reverter esses problemas, como evitar esses riscos? Não, a democracia está em risco, nós sabemos. Porque as instituições, Olavo, elas aguentam um tempo de desaforo, mas não 20 anos. 20 anos você começa a ter uma crise institucional no país. Ou seja, vamos entender por que a democracia está em risco. Primeiro, ela vem sendo corroída há 20 anos pelo PT. Porque todo esquema de corrupção, como o mensalão, petrolão, eu digo que é a saúva que destrói a democracia. Ela vai corrompendo as instituições, ela vai esgarçando a confiança, e isso vai prejudicando o bom funcionamento da democracia. Aparelhamento das agências reguladoras, o nós e eles, escândalo de corrupção. E aí, vamos lá. Qual é o retrato do governo petista depois de 14 anos no poder? Quando termina o jogo, todo mundo fala, mas o PT fez a economia crescer em 2010. Mas isso não interessa, é que nem você fala assim, olha, teve um lance bonito no jogo. Bom, mas qual que é o resultado final quando acaba o jogo? Apitou lá, segundo tempo do jogo, acabou aos 45 minutos, qual que é o tempo do jogo? Qual é o placar? O placar é o seguinte, 13 milhões de desempregados, maior recorde de desempregado da história do Brasil, maior recessão econômica da história do Brasil, contas públicas destroçadas e o maior escândalo de corrupção. Então, a democracia já estava muito debilitada quando terminou o governo Dilma Rousseff. Então, ali nós precisávamos ter alguém para restaurar a confiança na democracia e na economia de mercado. E foi isso que o Bolsonaro havia prometido com a pauta Paulo Guedes, Posto Ipiranga, não se render ao fisiologismo da política, abrir economia, privatizar. O que aconteceu? Nada disso aconteceu, isso não saiu do papel. E o que aconteceu foi um governo que se rendeu, de novo, ao pior da política. Ou seja, infelizmente, esse fim de governo Bolsonaro parece o fim do governo da Dilma. É isso aí, estoura o orçamento, total irresponsabilidade do gasto público, tudo para ganhar a eleição. Então a democracia está em risco, sim. Esse populismo que vem esgarçando essa relação entre nós, dividindo o país entre nós e eles, esse mau funcionamento das instituições, o aparelhamento do Estado e principalmente uma economia que não cresce, gera enorme frustração. Então eu digo, por que ela está em risco? Hoje, Olavo, porque os 3 sentimentos que nós sentimos na rua é o seguinte, primeiro, as pessoas estão emocionalmente no limite, elas estão economicamente lutando pela sua sobrevivência e estão politicamente desesperançosas com o Brasil. E são sinais gravíssimos de que a democracia no Brasil está em risco, sim. Então o que nós temos de fazer? Restaurar a confiança nas instituições, voltar a tratar a política com a honra e a dignidade que ela merece. E daí, de novo, o exemplo aí do Zema, do Adriano Silva, da nossa bancada federal, coragem para votar contra as pautas do corporativismo, coragem para aprovar as reformas importantes para o Estado. Então é isso, é restaurar a política de valores e princípios com a competência da gestão pública para resgatarmos a credibilidade da democracia.
Só para arrematar esse ponto, candidato, a carta da USP e outros textos também que foram divulgados esses dias falam muito sobre a questão de urnas eletrônicas e de uma possível ameaça militar que estaria sendo empreendida pelo atual presidente. Esses aspectos, urna eletrônica e ameaça de golpe militar, isso existe na opinião do senhor? Não tem nenhuma ameaça de golpe militar. As Forças Armadas estão cumprindo magnificamente bem o seu papel. Aliás, é o Bolsonaro que vem tentando arrastar as Forças Armadas para o jogo político partidário. As Forças Armadas mantiveram essa isenção e distância do jogo político partidário. O que teve foram atos isolados de 1 ou 2 militares, mas não é as Forças Armadas como instituição. As Forças Armadas estão dando um excelente exemplo de respeito à Constituição, à democracia brasileira. Então não tem nada a ver com um golpe de Forças Armadas. Isso é cabeça, eu falei isso aí, devaneio de esquerdista. Isso aí não tem nenhum... E as urnas, candidato, as urnas? As urnas, eu confio absolutamente nas urnas eletrônicas. Nós temos eleições já há 2 décadas de urna eletrônica, funcionam perfeitamente. Acho que aprimoramento do sistema eleitoral sempre temos de fazer, mas não fazer do jeito que vem sendo feito, que no fundo, você sabe muito bem, Olavo, é para contestar a legitimidade das eleições. Aí não, aí você quer melar o jogo, aí você quer dizer assim, se eu perder a eleição é ilegítima. Aí não dá para encarar isso. Então, assim, eu confio plenamente nas urnas eletrônicas, precisamos sim sempre fazer mudanças, aprimoramentos no sistema eleitoral para que se torne cada vez mais confiável, mas nunca questionar a legitimidade das eleições, que é o caso que esse governo vem fazendo. Bom, candidato, o senhor falou em restaurar a confiança das instituições. A gente viu aí, ao longo, em especial dos últimos 2 anos, uma rusga entre o executivo e o judiciário. E nesse ponto, o senhor fala no seu programa de governo de resgatar a missão do STF, né? Então aqui acho que cabe 2 perguntas para o nosso ouvinte entender, candidato. O que quer dizer exatamente esse resgate da missão do STF? E assim, isso é uma atribuição da presidência da República tomar a frente disso, candidato? Não. Qual é o papel da presidência da República nessa história de resgatar o papel original do STF? O STF, na Constituição, é uma corte constitucional. Deveria se manifestar, deve zelar pela Constituição, tipo, guardião da Constituição brasileira. Só que um governo à deriva deixou a política judicializar as questões que deveriam ser resolvidas na política. Quem vem provocando o Supremo é a política. Cada vez que você perde uma votação no Congresso, você vai ao Supremo e diz que é inconstitucional. Quem está bombardeando com demandas o STF é a política, que não consegue resolver os seus conflitos no âmbito da política. Então, quando você tem um presidente que volta a restaurar a credibilidade nas instituições, dá norte ao Brasil, nós vamos trabalhar muito para não haver a judicialização da política. E aí vem sim o problema do Supremo. Como guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal deveria ter a hombridade, a dignidade, como alguém que zela pela Constituição, para dizer que certos assuntos, quando provocado, eles não deveriam se intrometer, porque aquele assunto tem que voltar para o Legislativo e ser tratado unicamente no âmbito legislativo. Agora, o Supremo começou com um ativismo político de se intrometer em absolutamente tudo e ter que opinar sobre tudo. É muito importante o Supremo ter esta capacidade de discernimento do seu papel para entender que determinados assuntos ele não deve se meter. Mas, candidato, aí não é por uma questão de uma lacuna dentro do legislativo na hora de formular as leis, inclusive mesmo na negociação entre a base governista e os outros partidos, de conseguir formar uma maioria para tentar realmente fechar essas lacunas que ficam abertas para o Supremo legislar, para isso levar para o Supremo julgar? Certamente, é preciso ter uma costura melhor dentro do legislativo. Mas eu vou dar um exemplo aqui concreto, Guilherme, que mostra isso. Por exemplo, cláusula de barreira. Este é um assunto unicamente de competência do Poder Legislativo. Agora o que acontece? Os partidos que se sentiram afetados com a política de cláusula de barreira acionaram o Supremo. E o Supremo acabou se metendo numa questão que não tinha que se meter. Essa questão é unicamente do Legislativo. O Supremo tinha que ter a grandeza de dizer: este assunto compete exclusivamente ao Congresso Nacional, ele dá.
Então, se você começa a ter uma interpretação elástica de que tudo é uma questão constitucional, você está deixando o poder de guardião da Constituição e está se tornando um ator político. E isso é muito preocupado, porque aumenta a subjetividade da interpretação das regras do jogo. E isso gera insegurança política e insegurança em relação a um dos pilares fundamentais da democracia, que é o respeito à Constituição. Candidato, vamos agora falar de pandemia e de coronavírus. Eu queria saber do senhor o que o senhor faria diferente do que fez o governo Bolsonaro, o presidente, na pandemia. Tem um aspecto especial. Apoiadores do presidente, o próprio presidente, dizem que algumas medidas que foram tomadas no auge da pandemia, como o fechamento de comércios, a obrigatoriedade no uso de máscaras, feriram as liberdades individuais. Queria saber se o senhor concorda ou discorda dessa análise. E também pergunto, o senhor se vacinou? Primeiro, Olavo, me vacinei sim, tomei 3 doses, só não tomei a quarta para não ficar meio debilitado durante a campanha política, mas vou tomar assim que acabar a campanha. Mas vamos lá, eu não gosto de falar de obra feita depois de uma crise que nós tivemos sob pandemia. Então eu estou tentando me colocar na posição do presidente Bolsonaro durante uma crise de pandemia, que nós não tínhamos nenhuma referência com outra crise anterior para dizer, puxa vida, é por aqui, né? Não dá nem para usar a crise espanhola, a gripe espanhola como vamos dizer, um contexto para explicar um pouco o que aconteceu. Então, o que é fundamental em tempo de crise? 2 coisas. Primeiro, melhorar, aprimorar a coordenação de todos os atores. Coordenação do governo, da política pública, coordenação com governadores e prefeitos. O que o presidente fez? O oposto. Ele acabou acirrando a disputa com prefeitos e governadores, ao invés de trabalhar, coordenar melhor essas ações, inclusive para aprender mais rápido. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Adriano Silva, nosso prefeito em Joinville, ele não fechou o comércio e manteve as escolas abertas. E lá, ele decidiu, ele tomou uma decisão. Né? Então, se eu fosse presidente, estaria coordenando, Adriano, pô, por que você fez isso? O que está acontecendo? Dória, por que você fechou tudo? A gente tem que aprender. Numa crise dessa, o mais importante para o governo é aprender as lições. Agora, se você cria animosidade política, você está jogando fora a oportunidade de aprender rápido. Então, como a curva de aprendizado é muito lenta, isso acaba esgarçando essas relações e você não sabe o que é melhor ou pior. Por exemplo, me parece que ter parte de comércio fechado em cidades muito grandes, onde tem muita contaminação, pode ser uma coisa que a gente deveria entender mais os dados e as evidências. Agora, você está numa cidade com baixa densidade populacional, não faz sentido nenhum fechar. Então, são realidades diferentes, são contextos diferentes. Então, a dosagem disso, a dosimetria da política pública, ela precisava ter melhor coordenação. Então, acho que isso foi uma coisa muito negativa. E a segunda, política pública, isso é que eu faço há 14 anos no Centro de Liderança Pública no CLP, tem que ser baseada em dado e em evidência. Não dá para contestar a ciência, gente. Pelo amor de Deus, vamos entender o que a ciência está mostrando, vamos entender o aprendizado da ciência. Depois você decide as coisas. Agora não dá para negar. Então, o negacionismo da dado e evidência e a briga política com prefeitos e governadores prejudicaram demais a curva de aprendizado que nós poderíamos ter tido, inclusive para melhorar as políticas públicas nos estados e municípios. Candidato, eu queria emendar só mais uma pergunta sobre esse assunto de pandemia. A gente tem a pandemia não declarada encerrada oficialmente, mas o mundo já girando como se não tivesse mais pandemia. E agora vem o pós, né? A recuperação da economia. A gente tem aí mais de 10 milhões de desempregados no país, temos aí o setor produtivo aos poucos retomando a economia, a inflação começou alta nesse ano, deu agora uma leve baixada, mas é por conta de alguns incentivos fiscais, mas a economia mesmo, os estabelecimentos dizem que vai levar pelo menos mais 2 a 3 anos para se recuperar plenamente. O senhor, se eleito, que medidas o senhor vê assim, de um modo bem sucinto e pontos principais para ajudar e até mesmo tentar acelerar a recuperação da economia nesse pós-pandemia, candidato? Excelente ponto, Guilherme. Se a economia não crescer, nós não vamos resolver os outros problemas, inclusive os problemas sociais. A gente precisa agora fazer a economia voltar a crescer. Então, qual é o nosso plano? Primeira coisa, abertura unilateral da economia brasileira. Tem que ter um cronograma de maneira gradual
para abrirmos a economia brasileira. Nenhum país do mundo ficou rico mantendo sua economia fechada com reserva de mercado. Aliás, essa é a fórmula para manter um país pobre e crescendo pouco. E é exatamente o que está acontecendo com a gente. Então precisamos abrir a economia. E o único setor da economia brasileira que compete no comércio global hoje é o agronegócio. Não é à toa que é o agro o responsável por esses pequenos espasmos de crescimento que tem na economia brasileira. Porque se você tirar o PIB do agro nos últimos 10 anos, nós teríamos um crescimento negativo no Brasil. Então, assim, o que manteve um respiro de pequenos, vamos dizer, picos de crescimento foi o agronegócio, porque é o único setor da economia que compete no comércio mundial. Então, nós precisamos abrir a economia. O Brasil precisa ser competitivo internacionalmente. E aí tem uma coisa importante. Para ser competitivo, nós vamos ter que padronizar as nossas regras com as regras internacionais. Daí a importância do Brasil entrar na OCDE. A gente precisa começar a padronizar as nossas regras. Regras tributárias, trabalhistas, de compliance. Porque isso dá segurança ao investidor, que é o segundo ponto importante, restabelecer a confiança, a segurança jurídica, de que aquelas regras, ele entende as regras. Porque hoje, o investidor que vem para o Brasil fica maluco para entender o que é uma legislação trabalhista, o que é a legislação tributária no Brasil, e isso gera desconfiança e, portanto, acaba prejudicando o investimento. Então, segurança jurídica, abertura unilateral da economia e terceiro ponto, a questão do meio ambiente. Essa é uma questão que eu venho colocando muito no debate, de extrema importância. O mundo hoje precisa do Brasil para ingressar no que a gente chama de economia de baixo carbono. A descarbonização do mundo não acontece sem o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem capacidade de sequestrar metade do carbono do mundo. Nós somos a superpotência da economia de baixo carbono. O mundo precisa da gente. E o Brasil precisa do mundo. Porque hoje o investimento privado, não é governo, não, investimento privado, 50 trilhões de dólares estão carimbados com as letrinhas lá do ASG. Ou a gente respeita o meio ambiente, a governança social, ou não vai ter investimento na infraestrutura brasileira, que é tão importante para a geração de negócio e para o Brasil ganhar competitividade internacional. Então, nessa economia de baixo carbono, o Brasil tem um papel fundamental para resgatar sua credibilidade internacional, atrair investimento externo e colaborar com o planeta na descarbonização. Então, quarto ponto importante, que você sabe muito bem, questão da educação. Focar na educação básica. A gente precisa resolver. Olha, nunca a produtividade do trabalhador brasileiro vai crescer se a gente tiver essa péssima educação que está entre as 10 piores do mundo, de acordo com o PISA. A gente precisa colocar essa educação nas 20 melhores. E aí tem, sim, experiências de sucesso no Brasil já. Você tem a primeira infância fantástica, um exemplo lá como o Compass, em Pernambuco. Você tem o programa importante que foi iniciado no Ceará, que é o ICMS educacional para a alfabetização plena das crianças aos 8 anos. Você tem os cursos profissionalizantes fantásticos, como o do Zema, lá em Minas Gerais, o Trilhas de Futuro. E a gente tem que investir em formação de professor. Então, e finalmente a quinta coisa é tirar o Estado grande e ineficiente das costas do setor privado. A gente tem que fazer a simplificação de regras, melhorar o marco regulatório no Brasil para deixar as pessoas trabalharem. O Estado no Brasil hoje é o maior inimigo de quem produz, de quem emprega, de quem investe e de quem trabalha. Então, essas são as 5 medidas fundamentais que nós vamos nos dedicar com afinco nos primeiros 4 anos de governo. Felipe, por falar em regras, o programa de governo do senhor fala em modernizar, em reformular a CLT. Eu queria que o senhor fosse bem específico. O que exatamente será feito? Quais são as ideias para a CLT na ótica do senhor? Olha, Olavo, nós já avançamos com a reforma trabalhista, permitir uma regra muito importante, que o legislado, né, o negociado hoje, supera o legislado. Então você pode estabelecer contratos de trabalho. Só que a natureza do trabalho vem mudando demais. Então nós precisamos ter ainda mais flexibilidade nessas regras para a gente não permitir que percamos o melhor do Brasil, que são os trabalhadores de alta qualificação. Então nós precisamos ter muito mais flexibilidade. Se você quer trabalhar remotamente, você quer trabalhar no fim de semana, outro gosta de trabalhar na madrugada, os contratos têm que ter total flexibilidade, porque o importante
e você que conhece o mundo privado também, como eu, qual é o meu negócio como gestor privado de uma empresa? O que eu quero? Reter talento. A minha maior preocupação é como é que eu vou reter talento no meu negócio. E tudo que você tem de legislação que impede que eu possa reter talento, é muito ruim. É ruim para a economia, é ruim para os negócios. Então, nós precisamos aumentar a flexibilização justamente para permitir que cada trabalhador e cada empregador possam ter contratos específicos de trabalho, respeitando o artigo 7º da Constituição, que dá direito a todo trabalhador a ter férias. Então, tudo bem. Mas respeitando lá o artigo 7º, qualquer acordo tem que valer. E isso tem que diminuir a oneração que nós temos sobre folha hoje. É um absurdo no Brasil, é um gasto que o dinheiro não chega no bolso do trabalhador, custa mais caro para a empresa e vai para o cofre público. Então, só o Estado ganha. Nem o empregador e nem o trabalhador tem mais dinheiro no bolso. Então, é por isso que nós precisamos aumentar ainda mais essa flexibilização. Porque, de fato, ela já vem ocorrendo, né? O que são as MEIs, as micro e pequenas empresas? Nada mais do que um atalho que a gente está descobrindo para o trabalhador botar mais dinheiro no bolso e o empregador ter menos gasto com o custo de folha. Candidato, nessa questão de taxas, gastos com trabalhadores, muito se fala em simplificar as regras trabalhistas, como o senhor trouxe para a gente agora, e nessa questão de impostos, contribuições, taxas, não tem como não falar sobre isso da reforma tributária, que é uma promessa que já vem de muitos anos, e esse ano em especial, todos os candidatos têm uma ideia de reforma tributária. Eu vi que no seu programa de governo o senhor tem uma ideia de fazer uma simplificação tributária com o imposto único, assim como todos os outros discutem, mas temos aí muitas questões envolvidas, como, por exemplo, interesses de estados, de municípios que vão ter os seus impostos unificados nesse imposto único, que podem ter algum tipo de perda, que vão precisar de uma compensação depois. O que o senhor pensa? Tentar destrinchar um pouquinho para o nosso leitor sobre reforma tributária, além do imposto único, que também acaba puxando, querendo ou não, nessa questão trabalhista, candidato. Bom, primeiro, só aí, Guilherme, um parênteses, não é imposto único, né? O IVA, é o Imposto de Valor Agregado. Imposto único é o da Soraya, lá eu sou contra. Mas, vamos lá, vamos começar de forma pragmática. Nós tivemos uma enorme chance de aprovar a reforma tributária. Pela primeira vez, quando nós tivemos a PEC 45 e a 110 combinadas num único relatório, que teve o apoio dos 27 estados, Guilherme, aquilo foi uma chance de ouro para colocar em votação. Quem não colocou em votação foi o governo. O Congresso chegou a um relatório que tinha o apoio de todos os estados, pronto para votar. O Paulo Guedes tumultuou o jogo, resolveu apresentar um outro projeto, muito mal escrito pela Receita Federal, que o ministro nem leu e mandou para o Congresso. Aí, quando o projeto começou a ser lido no Congresso, até ele tomou um susto e falou, fui traído. Mas, pô, pelo amor de Deus, gente, é uma brincadeira isso. E naquele momento, nós perdemos a chance de aprovar a reforma tributária. Esse é o ponto. Então, eu, como presidente da República, o que eu vou fazer? Retomar aquele projeto. Você não pode jogar na lata do lixo um projeto que já tem o apoio dos 27 estados. Nós nunca tivemos isso na história do Brasil. Está tendo uma construção aí, Guilherme? Pois é, coisas desse momento de pandemia, de trabalho remoto. Mas, voltando aqui ao ponto importante. Então, vamos começar por onde há consenso político, porque você ganha tempo. E aí nós vamos resolver essas divergências na hora da regulamentação da lei. Mas vamos simplificar o sistema. Se a gente tem essa oportunidade, não vamos jogar isso fora e começar do zero, que é perda de tempo. Portanto, nosso projeto é pegar, sim, a PEC 45 e 110, aprová-la, fazer os ajustes de transição, de setor mais onerado ou menos onerado na regulamentação e fazer valer uma lei tributária que vai ser padrão com o resto do mundo. A gente está acabando de falar aqui de padronização de rei. O IVA é um imposto que o mundo inteiro sabe como é que trabalha. O Brasil é que não tem noção desse sistema tributário maluco, que você gasta 1.500 horas para cumprir suas obrigações tributárias, quando o resto do mundo gasta 150. Então, isso aqui não pode acontecer. Segundo ponto que vai facilitar a aprovação da reforma tributária, Guilherme,
Quando nós colocarmos esse cronograma da abertura gradual da economia, vai criar um senso de urgência e mobilizar o setor privado a pressionar o Congresso a votar a reforma tributária, porque senão o cara quebra. Se tiver um sistema tributário atual com economia aberta, a empresa vai quebrar, pô. Porque a gente vai ter um sistema tributário que vai prejudicar a competitividade brasileira. Então, veja só como essas coisas andam. Um presidente capaz de aproveitar um projeto que já tramita no Congresso com apoio dos 27 estados, capaz de padronizar as regras de acordo com a OCDE e dando um cronograma de abertura econômica para mobilizar o setor privado a pressionar o Congresso a votar a reforma, é assim que nós vamos avançar com a agenda modernizadora do Brasil. Agora a gente vai mudar um pouquinho de tema. Eu quero ouvir a opinião do senhor sobre a tese do marco temporal para as terras indígenas. O senhor é favorável, ao contrário? Como é que o senhor vê essa questão? Olavo, de novo, vamos respeitar a Constituição. Nós aprovamos o marco, primeiro, está na Constituição. Nós aprovamos um novo Código Florestal que demorou 7 anos para ser negociado e mais uns 7 ou 8 para ser regulamentado. Código exemplar. Vamos respeitar o que está no código. Tem uma data do marco temporal, tem que regulamentar de acordo com aquilo. Depois a gente... Gente, não dá para ficar mudando, não dá para tratar a lei e a Constituição com casuísmo. Vamos respeitar o que está lá. Vamos fazer valer primeiro o que está lá. A gente não está nem conseguindo fazer valer o que está no código. E, aliás, até ouvi o senhor também de maneira mais ampla, a proposta do senhor para o segmento dos indígenas. Qual a proposta do senhor? Não, eu acho que o projeto, que a gente primeiro precisa ter uma discussão muito importante sobre o marco temporal. Precisa ter... É que nem propriedade. Onde é que tem o problema de invasão de terra no Brasil hoje? Onde não tem titularidade de terra. É ali que é a terra de ninguém, é que todo mundo... Não tem problema no setor privado, tá certo? Então, quando você tem a titularidade, as demarcações corretas, isso vai ajudar. E aí eu acho que a gente tem que trazer os indígenas para o jogo. Vocês querem ter exploração, só economia verde aqui? Ou vocês querem ter uma exploração de minérios? Ou tem que perguntar primeiro a eles. Eles são os donos da terra. É que nem você ter tua fazenda, e aí eu vou dizer o que vai fazer na tua fazenda. Não, você é o proprietário, tá certo? Você é o dono agora. E aí, o que você quer fazer? Você acha que, se você achar que pode ter exploração de minérios aqui, o Congresso aprova, tudo bem? Ficando parte do lucro? Não quero. Quero preservar e quero só focar na economia verde, na bioeconomia. Deixa escolher. A gente tem mania de querer tutelar todo mundo. O Estado brasileiro tem essa arrogância de achar que ele sabe o que é melhor para você. Não, você sabe o que é melhor para você. Quem sabe é você, não é o Estado. E essa visão que a gente não consegue... Em Brasília, essa visão é impossível de ser compreendida. Sempre a gente acha que o governo é o dono da verdade, que o Estado sabe tudo e sabe o que é melhor para você. Mas isso é um problema que nós temos na origem, de acreditar que o indivíduo brasileiro não tem responsabilidade para fazer suas próprias escolhas. Eu acredito que os indígenas têm total responsabilidade para fazer as próprias escolhas e para dizer o que eles querem. Uma coisa não quer outra. Agora, não pode o Congresso impor algo que os indígenas não querem, e os indígenas também não têm que aceitar alguma coisa que o Congresso acha que é importante para eles, mas eles acham que não é importante. Bom, candidato, o Novo, normalmente, ele é criticado com frequência por ser um partido de ricos, né? O partido tem 7 candidaturas aos governos estaduais e todas, sem exceção também, são aí de homens brancos. Esse rótulo que se criou ao longo desses últimos anos de Partido dos Ricos incomoda o senhor, de certa forma? Olha, mitos são mitos. Dados e evidências são outras coisas. O que o Partido Novo mostra que não tem nada de Partido Rico. Pega a renda média de todos os candidatos do Partido Novo. Representa o Brasil. Se fosse um partido de rico, seria um partido de centenas de pessoas e não de milhares como é o Partido Novo, porque não existe. Tá certo? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, o Partido Novo é o único partido que defende nós que pagamos impostos. Porque no Congresso Nacional, Guilherme, você que cobre política sabe muito bem, tem bancada que defende todas as corporações. Mas quem que defende quem paga imposto lá dentro? Me conta. Só o Partido Novo. É esse o ponto. Veja se o Estado, o Zema está fazendo governo para rico. Vai ser eleito no primeiro turno. Se ele fizesse governo para rico, ele não seria eleito no primeiro turno. É exatamente o oposto. São bons gestores que estão fazendo o Estado servir o cidadão e não se servir do cidadão para ficar pagando a conta do Estado.
Essa é a grande diferença do Partido Novo em relação aos outros partidos. Vou te dar um exemplo. O Joinville, nosso prefeito Adriano, deu mais regularização de fundiária urbana na cidade lá em 11 meses do que em 11 anos na história. Deu CEP para as pessoas. Isso é governar para rico? Então, assim, é o oposto. O Estado que o cidadão quer é um Estado eficiente que preste serviço de qualidade, que sirva o cidadão. É isso que o Novo faz. Me fala uma pauta que nós votamos a favor dos ricos. Aliás, sabe quem é que mais governa para os ricos? O PT. Vê lá os campeões nacionais como ganharam dinheiro na época do PT. Pega lá ZBX da vida, Oi, JBS. Quem que se dá bem é campeão nacional. E campeão nacional que se dá bem com o nosso dinheiro, financiado com o nosso dinheiro. Bancos. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto na época do PT. Então, gente, é assim, quem governa para rico nesse país é o PT. Quem governa para o povo é quem entende de gestão, é quem sabe quanto custa cada centavo que sai do bolso para manter a máquina pública funcionando e quem sabe que a responsabilidade de quem está no poder é justamente servir as pessoas e não se servir das pessoas. Essa é a atitude do Partido Novo nas suas votações, na defesa dos seus valores e princípios e, evidentemente, no seu tamanho, que você vai ver como nós vamos crescer nessa eleição, nós vamos crescer bancada, nós vamos reeleger o governador de Minas, se Deus quiser nós vamos eleger mais 1 ou 2 governadores, é isso, e um partido só cresce se ele tem apoio popular. Nenhum partido cresce sendo partido de rico, ou só de pobre, ou só de nada. O partido precisa ser um representante de valores e princípios. E é isso que o Novo faz de uma forma muito diferenciada dos demais partidos. Por falar em eleição, candidato, o TSE confirmou, recentemente que o Novo devolveu recursos do fundo eleitoral que estaria à disposição do partido. Eu queria perguntar para o senhor 2 coisas. Primeiro, de onde vai vir os recursos para a campanha do senhor e quanto vai custar a campanha do senhor? E segundo, para entender melhor o posicionamento do senhor e do partido, vocês são contra, então, financiamento público para a campanha eleitoral. É isso, certo? Correto, Olavo. É uma vergonha você usar o dinheiro de todos nós que pagamos impostos para criar um fundo eleitoral para financiar 45 dias de campanha política e gastar 5 bilhões de reais. Olavo, sabe o que dá para fazer com 5 bilhões de reais? Dá para você ter 3 milhões de cirurgias no SUS. Dá para você tirar quase 3 milhões de pessoas da pobreza, dando renda. Dá para você ter quase 1 milhão de alunos em escola a tempo integral. Você acha que... Pergunta para as pessoas, olha, se a gente tem esse dinheiro aqui, você acha que a gente deve usar com campanha política ou com essas coisas? E você vai ver a resposta das pessoas. Isso é mais uma defesa desse corporativismo político. E aí, mais outro ponto importante. A criação do fundo eleitoral foi dita que era para democratizar a eleição. Para ricos e pobres ter as mesmas condições para disputar a eleição. De novo, pegue os dados e as evidências dos últimos 10 anos que aconteceu com esse negócio do fundo eleitoral. O que aconteceu? Candidatos com renda declarada acima de R$1 milhão receberam 10 vezes mais do que candidatos com renda declarada de R$50 mil. Que democratização é essa? Outra, para você colocar aí para os seus todos os telespectadores aí, R$80 mil, candidato de primeiro mandato, média. R$1 milhão reeleição. Ou seja, o fundo eleitoral é dinheiro do contribuinte que está financiando campanha política para a perpetuação das oligarquias políticas. Não está ajudando a oxigenar a política, não está ajudando a inovar na política e está tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança, da moradia para financiar 45 dias de campanha política. Esta é a razão pela qual nós somos contra e devolvemos quase R$90 milhões que voltam para os cofres públicos e, portanto, voltam para o cidadão em termos de mais dinheiro para saúde, educação, etc. Como é que financiamos as nossas campanhas? Com contribuição individual das pessoas. E até a contribuição individual, não adianta falar, porque o cara tem mais patrimônio. Não, não, tem um limite que você sabe, que é 10% do que você ganhou o ano passado. Então, nem se você pegar as 100 maiores fortunas do Brasil, os 10% que todo mundo ganhou, daria para financiar campanha para o parlamento, para deputado estadual, federal, governador e senador e presidente da república. Então, não é isso, a gente faz campanha barata. E eu digo para você, a minha campanha
vai custar menos do que um deputado federal da União Brasil, campanha presidencial. Por quê? Ah, é mágica? Não, não tem nada de mágica. É fazer campanha respeitando o eleitor. Primeiro, eu vou te dar aqui 3 áreas que consomem 90% da campanha. Primeiro, marketing, tempo de televisão. Eu tenho 24 segundos de televisão. Eu tenho que ser bom de TikTok. O que eu vou fazer com 24 segundos, tá certo? Não adianta eu gastar 2, 3, 4 minutos de televisão como alguns têm aí. Então, não gasto dinheiro aí. Segundo, transporte. Esses representantes do povo adoram uma campanha eleitoral para passear de jatinho pelo Brasil inteiro. Todo mundo jatinho para cá, jatinho para lá. E eu que sou o candidato, com o maior patrimônio declarado, ando de Gol e de Latam. Voo comercial. É isso. Dá exemplos. Tem que dar exemplo na política. E o terceiro gasto é com gráfica, é impressão. E como você sabe, o Partido Novo é um partido de gente moça, moderna, que acha que não é sujando a cidade que a gente vai ganhar a campanha. Então a gente imprime muito pouco material e a maioria do material que a gente usa é material digital. Então é por isso que dá para fazer campanha barata, não é nenhum milagre. Candidato, um outro ponto, esse é um ponto interessante para a gente ouvir a sua opinião. Agora, tem outros 2 no seu programa de governo que também a gente tem que trazer à discussão. O senhor é a favor da prisão em segunda instância e também do fim do foro privilegiado por prerrogativa de função. No caso da prisão em segunda instância, a gente tem juristas que falam que uma pessoa só pode ser detida, só pode ser presa após o caso tramitar em julgado, sem possibilidade de recurso, né? E a questão do fim do foro privilegiado, quais seriam aí, primeiro, qual a sua opinião realmente sobre a prisão em segunda instância, poderia explicar um pouquinho mais para o nosso leitor, e a questão do fim do foro privilegiado, para quem seria esse fim do foro, candidato? Bom, vamos lá. Tudo que tem a palavra privilégio é antidemocrático. Um princípio básico do liberalismo é que a lei é igual para todos. Tudo que você diz, por que tem uma corte diferente para isso? Não tem que ter. Não tem que ter, para mim, não tem que ter fórum privilegiado para nenhuma função. Todo mundo é cidadão. Você está apenas ocupando um cargo público. Por que tem que ter isso? É um absurdo. Para que você tem que ter uma justiça especial? Para que você tem que ter privilégio? Não pode ter privilégio. Nós vivemos numa democracia. A democracia é igualdade perante a lei. E isso é uma coisa que incomoda demais o Brasil, porque quase nenhuma lei do Brasil é igual para todos. Toda vez que você tem um enunciado de uma lei, aí você vai ver as exceções que tem lá. Todo mundo tem uma exceçãozinha. Ela praticamente não vale para ninguém, aquele enunciado geral da lei. Isso tem que acabar no Brasil, a gente tem que ter lei igual para todos. É a mesma regra da Previdência para todo mundo, é a mesma lei para todo brasileiro. Você quer ter uma Previdência complementar? Lógico, todo direito, mas faça a sua, não exija do Estado. Não podemos criar essas distorções de privilégio, tem que acabar com o privilégio no Brasil. Então, primeiro assim, eu sou totalmente contra qualquer privilégio. E aí, por isso que tem que acabar com o fórum privilegiado. Segunda instância, evidentemente, nós temos de mudar a Constituição, porque você sabe que na Constituição está lá, até a terceira. Mas por que hoje, tudo que eu escuto de jurista em relação à crítica da segunda instância é assim, não, que depende da vara que você cai, ou da turma que você cai no STF, você pode ser julgado ou condenado. Bom, então o problema não é a segunda instância. O problema é o mau uso da justiça ou algo que nós temos que consertar na relação em segunda instância. Porque não pode ter visões distintas, diferentes da Constituição ou da lei. Você cai numa turma, uma vai te condenar e outra vai te soltar. Então o erro está aí, não está no princípio da segunda instância. Então, assim, como não aproveitar para aprovar a segunda instância, entendendo que nós precisamos reformar a justiça para que não haja uma distorção tão gritante quanto existe. Porque aí você vai tentar consertar as distorções da segunda instância na terceira instância. Entendeu? Não faz o menor sentido. No mundo inteiro, a segunda instância começa a cumprir pena. Por que aqui é diferente? Porque não confiamos na justiça? Bom, então vamos reformar a justiça e não abrir mão do princípio. E o terceiro ponto, muito importante, que nós colocamos no plano de governo, que você não mencionou, mas eu gostaria de mencionar, é a independência do mandato do diretor-geral da Polícia Federal.
Olha, não pode, cada vez que o presidente acha que uma investigação está chegando perto de um aliado ou de um familiar, você fica mudando o diretor-geral da Polícia Federal. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer com a Polícia Federal como nós fazemos com o presidente do Banco Central. O presidente tem a prerrogativa de escolher o presidente do Banco Central, mas ele vai ter um mandato que vai ser cumprido. E esse mandato não pode coincidir com a eleição presidencial. Então o presidente vai pegar eu vou escolher o Guilherme para ser o meu diretor-geral da Polícia Federal, ele vai ficar 2 anos durante o meu mandato, depois ele vai continuar a ser o diretor da Polícia Federal nos primeiros 2 anos do próximo presidente, que vai ter o poder de indicar o próximo para governar 2 anos do seu mandato e no mandato subsequente. A gente precisa dar independência para as instituições. Olha o que aconteceu com o Banco Central, depois que o Banco Central se tornou uma instituição absolutamente técnica. Trouxe previsibilidade para a política monetária brasileira. O presidente do Banco Central está ocupando sua posição, os diretores votam, as atas são absolutamente abertas, transparentes e publicadas logo depois da reunião do Copom. E nós sabemos como que o Banco Central está lendo o cenário brasileiro, os riscos da política monetária, e ali estão todas as decisões sendo tomadas. Isso trouxe previsibilidade para a política monetária. E nós temos que fazer a mesma coisa com a justiça. A justiça não pode ser imprevisível. Ela tem que ser previsível, porque sem a previsibilidade da justiça, nós criamos essa insegurança jurídica no país que atrapalha demais os investimentos no país. Até pegando esse gancho, vamos voltar a falar de economia. O senhor mencionou agora há pouco que propõe a abertura total do mercado nacional. Tem um aspecto que eu queria ouvir do senhor melhor, que é a questão das reservas de mercado. Alguns segmentos da sociedade defendem a permanência, a manutenção de conteúdo local na produção industrial. Eu pergunto ao senhor, o senhor acha que nenhum setor deveria ter essa proteção? Isso não vai afetar a indústria brasileira? Não vai afetar, vai melhorar a indústria brasileira. Aliás, foi essa decisão de manter conteúdo nacional foi o maior atraso tecnológico na história desse país. É inacreditável que a gente perdeu de mercado por causa disso. Porque a tecnologia muda todo dia. Ou a gente tem que justamente ter acesso ao que há de mais avançado na tecnologia. E a abertura comercial, Olavo, vai permitir que a indústria nacional compre o que há de melhor, mais avançado em tecnologia, para modernizar a sua linha de produção e, portanto, ganhar competitividade a um custo competitivo dos seus concorrentes internacionais. Porque o que acontece hoje? Se você tem uma indústria, você quer modernizar o seu parque aqui, com os produtos tecnológicos de ponta, vai custar 2 vezes mais os seus equipamentos para trazer para o Brasil, por causa de imposto, taxa, tarifa, proteção e tal, do que o teu concorrente internacional. Então, nós precisamos, de novo, a reindustrialização brasileira vai acontecer com a abertura econômica. Por quê? Porque vai permitir que a indústria compre o que há de mais moderno em tecnologia, isso vai fazer que tenha ganho de produtividade e competitividade, vai permitir que a indústria brasileira tenha acesso a crédito internacional e vai permitir que a indústria brasileira se insira nas cadeias globais de valor. Porque, olha essa reserva de mercado, além do atraso tecnológico, nós não temos produtos de qualidade para exportar, porque não passa no controle de qualidade dos outros países. Então, esse é o problema. Então, isso vem sendo algo altamente prejudicial para o Brasil, para o consumidor, que paga mais caro por esse produto, e beneficiando apenas alguns grupos. Então, não, é este o ponto da abertura comercial, é não ter reserva de mercado, é abrir o Brasil para o comércio internacional. É isso, eu acredito demais no espírito empreendedor do nosso povo. Nós temos um dos povos mais empreendedores do mundo. Deixa essa turma competir, que você vai ver quanto a gente vai ganhar de mercado. Como a gente está acontecendo. Os melhores executivos fora do Brasil, brasileiro. Né? Aqui, a nossa agricultura, uma das mais competitivas do mundo, dando show. A nossa moçada trabalhando em tecnologia, sendo tudo contratada pelo Vale do Silício, para todos os polos de tecnologia. Deixa a gente trabalhar. Tira o Estado das costas do brasileiro, que a gente vai voar. Aliás, sobre essa questão, candidato, sobre essa questão que você mencionou de tirar o Estado das costas dos trabalhadores, muito se fala de reforma administrativa. Reforma também que, assim como a tributária, nunca se sai do papel
E o senhor falou do seu plano de governo com metas, avaliações de desempenho, reestruturação de carreiras e políticas salariais. Só que isso esbarra, né, em interesses que vão aí muito corporativos dos servidores públicos. Como que o senhor pretende fazer essa reforma e o que o senhor pretende com essa reforma administrativa, se o senhor for eleito, e em que momento do seu governo? Olha, Guilherme, duas coisas importantes. Primeiro, que quando você conversa com os servidores, os bons servidores, eles querem a reforma administrativa. Eles querem ser avaliados. Eles querem ter crescimento na carreira baseado em desempenho. Eles são os que estão mais bravos de que eles trabalham e tem o cara do lado que só pendura o paletó, pega o dinheiro e não aparece. Imagina aí na redação, você ralando, hora extra, trabalhando, e o cara da cadeira ao lado não aparece nunca. É óbvio, todo cara competente quer ter avaliação e entender que a carreira dele vai subir de acordo com o seu desempenho, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, olha que coisa mais absurda que existe no funcionalismo público hoje. Qual é o critério de ascensão na carreira hoje? Tempo e serviço. Então, o competente e o incompetente vão chegar ao topo da carreira, pô. E isso afeta diretamente a qualidade do bom servidor público, do serviço público. Se tem gente incompetente tomando conta de qualquer negócio, o serviço público vai ser ruim. Como é que você vai melhorar o serviço público? Então, a reforma administrativa é para valorizar o bom servidor, é para reconhecer o bom servidor, é para pagar melhor, é para dar a ele uma perspectiva de crescimento na carreira de acordo com o teu desempenho, de acordo com a sua entrega. Então, assim, não é verdade, não dá para generalizar que o servidor público é contra. O bom servidor é a favor da reforma administrativa. Quem é contra é o ruim. É o pendurador de paletó na cadeira. Esse é contra. Então, primeiro, temos sim aliados na reforma administrativa. Segundo, que nós aprovamos na comissão na Câmara o primeiro esboço da reforma administrativa. Já andou uma casa. Está longe ainda de ser aprovado, mas andou. E, de novo, eu quero dar aqui parabéns ao Partido Novo. Sabe por que esse relatório foi aprovado, Guilherme? No dia da votação, nós precisávamos de 11 votos. 7 deputados que diziam que ia votar a favor, no dia da votação, caiu fora. Ah, perdi o voo, minha filha casou, estou doente, não posso votar. E aí o que aconteceu? O Thiago Mitrô, que é o meu vice hoje, que é o nosso deputado federal, teve que convocar os 7 deputados do Novo para assumir o lugar dos faltantes na comissão e votar o relatório. Ou seja, o relatório da reforma administrativa foi aprovado na Câmara graças aos votos dos deputados do Partido Novo. E daí o meu apelo que eu venho fazendo a todos os brasileiros: votem bem para deputado. A gente fica aqui só falando de campanha presidencial, de governo, mas tem que votar bem para o parlamento. Faz muita diferença um bom parlamentar no Congresso Nacional para ajudar o presidente da República a fazer com que essas pautas da reforma andem. Nós precisamos desses votos, nós precisamos de parlamentares comprometidos com a agenda reformadora do Brasil. Então eu faço um apelo a vocês para escolher bem os deputados federais, porque aqui está um exemplo de como esses 7 deputados do Novo fizeram a diferença na aprovação do relatório da reforma administrativa. Nós estamos caminhando para o fim. Eu queria fazer só uma última pergunta ao senhor. O Novo teve como candidato em 2018 a presidente o João Amoedo, que ele ficou na 5ª colocação. De lá para cá, ele tem se distanciado um pouquinho do partido. Ele foi criticado publicamente por alguns membros do Partido Novo. Eu pergunto ao senhor, qual o papel que o João Amoedo tem na campanha do senhor hoje e qual que ele terá num eventual governo? Bom, primeiro o João Amoedo se distanciou mesmo do partido. Hoje ele não está engajado no partido, ele não tem nem mais uma função no partido, ele é um filiado do partido. Eu respeito a postura do João Amoedo. O João Amoedo quer se distanciar no partido, tem que esperar, dar tempo para as feridas cicatrizarem das disputas internas que teve no Partido Novo. Eu compreendo. Agora, eu tenho certeza que o João Amoedo vai votar em mim, vai votar nos candidatos do Novo. Porque vai votar em quem? Nesses populistas que ele combate? Não vai. Então, assim... Agora, ele não está mesmo engajado na campanha, mas não tem problema nenhum. Respeito o João, gosto do João, acho que ele tem todo o dever de escolher o que ele quer fazer ou não, mas eu tenho certeza que ele vai votar nos candidatos do Novo. Aliás, ele deve ter muito orgulho do que ele fez, construir um partido político que defende a pauta liberal, tem que ter orgulho. Então, não vejo isso como problema. E no futuro governo, nós precisamos conversar
sobre o papel não só do João Amoedo. Nós vamos ter que pensar assim, é o Partido Novo, com que partido nós vamos trabalhar, como que partido nós vamos nos unir para aprovar essas pautas tão importantes da modernização do Estado. Mas uma coisa que o Partido Novo se diferencia de todos os partidos, Olavo, é essa união em torno dos valores e princípios. Olha, você pegar um deputado do Novo, o governador Zema, o prefeito Adriano, tudo anda de acordo com os valores e princípios do partido. Nós estamos num partido por causa desses valores e princípios. Então, isso cria uma padronização, do que eu chamo, na atuação política. E isso faz enorme diferença na vida do país e na vida do partido. Então, nós estamos aqui encerrando a entrevista com o candidato Felipe Dávila, do Partido Novo. Candidato, muito obrigado pela participação. Guilherme Grande, meu colega aqui na entrevista, muito obrigado também. E obrigado principalmente a você de casa que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Olavo. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesse bate-papo. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Boa, gente. Obrigado aí, hein? Encerramos?